agricultura brasileira vem passando por renovações e uma das mais recentes é a preocupação com a construção do solo. O produtor está se preocupando e precisa mesmo se preocupar em construir um perfil de solo que isso vai gerar mais eficiência na transformação e do desenvolvimento das plantas e, consequentemente, vai trazer maior produtividade aí para a sua lavoura. Aqui comigo o professor Ricardo Halles, pesquisador e professor aposentado da Universidade Estadual de Londrina, justamente para explicar para a gente por que é tão importante hoje se observar e se construir um solo. Bom, então você tem toda a razão quando você fala, Alexander, que é de muito interesse dos agricultores, né, qualquer proposta que se fale em preservar a estrutura do solo ou construir o perfil do solo, porque na verdade a agricultura ela é uma alteração do ambiente natural. Então o que é um ambiente natural? Quando nós temos a mata nativa, a vegetação nativa, é um ambiente em equilíbrio. As plantas se desenvolveram, elas se estabeleceram, o fato de ter tido esse desenvolvimento das plantas na mata, na vegetação nativa, equilibrou com o solo, então é um pouco do que a gente vê, uma mata nativa, ela está em equilíbrio com o solo e está tudo funcionando. No momento que a gente entra com a agricultura, a gente afeta esse equilíbrio. Então a agricultura bem feita, as boas práticas agrícolas baseado em sistema plantio direto bem feito, ele tende a imitar, digamos assim, a natureza. Então eu tenho que ter plantas no sistema, isso interessa para todo mundo, é óbvio, a planta é o que a agricultura produz, é a fonte de alimento, é fonte de fibra, é fonte de matéria-prima para todas as outras atividades, então é muito importante que nós tenhamos plantas, mas é muito importante que nós tenhamos diversidade de plantas no sistema de produção. Então, até recentemente se falava muito em atividades especializadas, então uma agricultura que só produzia uma única planta ou poucas plantas no sistema, e isso é facilidade operacional, mas ela empobrece o sistema. Então, uma estratégia muito importante para todas as atividades agropecuárias é diversificação de plantas. A diversificação de plantas, a diversificação de raízes, ajuda na construção do perfil do solo. Obviamente, todas outras estratégias, todas outras tecnologias que são colocadas à disposição também são importantes, bons insumos, boa genética, mas é fundamental um bom manejo de solo e manejo das culturas. Preservar a fertilidade do solo significa preservar a estrutura do solo e é importante também diversidade de plantas. Então é manejo de solo, eu não alterar a estrutura ou minimizar o impacto na estrutura com compactação, desagregação, e eu ter diversidade de plantas para que eu tenha sistemas radiculares diferentes, alimentando biologias do solo diferentes e mantendo a riqueza do solo, a riqueza biológica, que é justamente a fertilidade do solo. Com boa fertilidade do solo, eu tenho boas produtividades, redução de custo de produção, boa rentabilidade do agricultor, boas produções agrícolas, consequentemente, atende a todo mundo. Boas produções agrícolas, matéria-prima, e preserva o meio ambiente. Eu preservando o solo, eu preservo a água, com preservação de solo, eu tenho incorporação de matéria orgânica no solo, é retirada de carbono da atmosfera, eu preservo a atmosfera, eu retiro o carbono da atmosfera, os efeitos climáticos, então é uma baita de uma oportunidade também, e eu preservo a biodiversidade, porque o ambiente mais biodiverso que nós temos no planeta é o solo. Então é um milagre, é uma agricultura bem feita, é um milagre. O senhor está me dizendo, então, que foi-se o tempo do produtor só preocupar com a questão química do solo, com a questão da adubação ali que você faz na lavoura. Foi-se o tempo, foi-se o tempo. Na verdade, nós temos visto até algumas regiões em que uma má adoção de fertilizantes ou de corretivos em excesso prejudicam. Então tem que ter um bom monitoramento. Um dos passos, um dos pilares do projeto da Bela Agrícola, que é a construção do perfil do solo, é justamente monitorar, obter essas informações. Como é que está meu solo? Quais são os aspectos químicos do solo dele? Como é que estão os aspectos físicos? Como é que estão os aspectos biológicos? Que estratégias que eu vou utilizar para minimizar, eventualmente, algum impacto negativo que eu tenho no meu sistema de produção? Como é que eu vou minimizar isso? Como é que eu vou melhorar? Quais são as estratégias? É a utilização de algum insumo? Eventualmente, sim.
É uma prática cultural, quer dizer, uma rotação de cultura, um enriquecimento, uma cultura de cobertura? Talvez sim, muito provavelmente ajude. Então, são coisas desse tipo. Quanto tempo leva essa construção até o solo ficar, não digo perfeito, mas um solo adequado? É muito boa pergunta e é uma coisa um pouco mais complexa para responder. Eu vou dar alguns parâmetros. Toda vez que nós colocamos uma rotação de cultura num sistema, principalmente com mix de culturas que tenham 4, 5, 6 plantas simultaneamente, eu tenho um efeito imediato na estrutura do solo. Então eu tenho uma melhora imediata que vai se refletir na cultura seguinte com um aumento de produtividade. É imediato. Eu tenho essa recuperação da estrutura do solo. O problema é que isso é uma construção. Isso vai levando um tempo. Aí eu preciso dar um outro parâmetro. Nós temos, quando eu digo nós, derivado da pesquisa, que nós avaliamos a evolução das estruturas do solo em função de uma degradação acentuada da estrutura do solo, uma compactação acentuada, uma desagregação acentuada do solo. Quanto tempo nós levamos para recuperar a estrutura do solo, para ela ter semelhança ao que era a estrutura do solo sob mata nativa, condição original daquele solo? 8 anos. Nós levamos 8 anos para recuperar. Então, uma das coisas que acaba acontecendo, o agricultor ele fica um pouco temerário com alguns aspectos. Por exemplo, a compactação. E ele fica em dúvida, será que eu descompacto mecanicamente? Será que eu subsolo ou não subsolo? O que pode acontecer? Vamos supor que ele está adotando um sistema plantio direto. Diagnosticou-se uma compactação. Se essa compactação não for muito acentuada, nós vamos resolver essa compactação com plantas, com sistemas radiculares e não com máquina. Porque a hora que ele entra com máquina, eu tenho um efeito. Tudo bem, há uma descompactação ou uma ruptura de estrutura de solo, mas eu tenho uma desagregação que está associado ali que eu vou ter que levar. Eu tenho que considerar isso também como uma degradação da estrutura, que eu também levo bastante tempo para recuperar. Então, é sempre uma questão de causas e efeitos e uma análise muito bem feita, um monitoramento da área é uma coisa muito importante. Então, é entender bem como é que está o solo, monitorar isso, ter um histórico dos dados que são obtidos, né? Então, como é que está evoluindo o meu aspecto químico? Como é que está evoluindo o meu aspecto físico? Está melhorando ou está piorando? Se está melhorando, o caminho está certo. Bom, se ele deu uma estacionada ou deu uma piorada, quer dizer, eu preciso melhorar, preciso acertar alguma coisa no meu sistema de produção. Provavelmente falta uma rotação, provavelmente falta uma cultura de cobertura, uma planta com sistema radicular um pouco mais agressivo, mais abundante. Então é muito complexo, não dá para a gente transformar isso numa receita. Nós já erramos muito com essas receitas, né? Então não existe uma receita. Aliás, existe. Cada agricultor e cada talhão do agricultor tem uma receita específica. Tem que entender o talhão dele e a gente adotar uma receita para aquele talhão. Questão da profundidade. Qual que é a profundidade adequada para se considerar o perfil ideal? Um perfil de cobertura ali é suficiente? Bom, então também é uma outra ótima pergunta, Alexander. Obviamente, o perfil de solo é muito variável, né? Eu tenho solos que são muito profundos e tenho solos que são muito rasos. Nós estamos numa região que o solo é profundo e é uma riqueza enorme essa profundidade de solo. Mas tem regiões que o solo é muito raso, né? Então, se nós formos para o sul do Paraná, tem solos muito rasos, outras regiões do Brasil tem solos muito rasos. Carambeí, solos rasíssimos e o pessoal tem altas produtividades. Então, nós temos que ter tecnologias adequadas também para essas realidades. Mas pensando na tua pergunta, o que me ocorre? Até pensando numa das metodologias que a gente coloca à disposição, que é o DRESA, Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo, que essa metodologia trabalha com 25 centímetros de profundidade. Então a gente avalia 25 centímetros de profundidade. Fala, mas isso é suficiente para a gente entender o que está acontecendo em todo o perfil? Não é. Mas é essa camada que reflete no resto. Tudo que a gente fizer de bom na superfície vai refletir no resto. Tudo que nós fizermos de ruim vai refletir no resto. Então é como os impactos da agricultura vêm de cima para baixo, da superfície para baixo. Então, se nós nos atentarmos com essa camada, onde nós temos 85%, 90% do sistema radicular de todas as plantas,
Essa camada, então, vamos chamar da camada mais importante, onde eu tenho maior concentração de matéria orgânica, maior concentração de carbono, maior extração de carbono acontece nessa camada. Então, a camada de 20 a 30 centímetros é a camada que a gente chama da camada fértil do solo, que nós temos que ter um olhar especial para ele. Muito bem, agora nós vamos entender como é que fica um solo que tem rotação de cultura, essa rotação que o professor sugere, bem feita, obviamente, e aquele que tem só sucessão de cultura, ou seja, você planta no máximo 2 culturas o ano inteiro. Como é que fica o solo e qual a diferenciação dessas 2 estruturas num mesmo solo? Vamos ver? Então nós temos aqui uma das coisas que nós queremos ilustrar para os agricultores como um sistema de manejo, e aí nós estamos chamando manejo de solo e manejo das culturas, afeta a estrutura do solo. Então eu vou mostrar para vocês 2 estruturas. Uma estrutura proveniente de uma área que tem rotação de culturas e uma área, perdão, essa aqui é a que tem a sucessão de culturas. Então eu tenho 2 culturas que são produzidas sucessivamente. Então é um sistema relativamente pobre em termos de sistema radicular, de diferentes sistemas radiculares. E aqui eu tenho uma estrutura que foi fabricada, promovida por uma rotação de culturas. Então eu tenho diversas culturas sendo colocadas na sucessão, inclusive culturas que a gente chama de consórcio. Então faz os mix de culturas, etc., para justamente enriquecer o sistema radicular. Então eu queria que vocês olhassem a diferença dessas 2 estruturas. E eu vou, assim, ilustrar rapidamente para vocês qual é a diferença de fertilidade que eu tenho aqui. Eu tenho diferença de fertilidade. Não é que aqui eu tenho diferença de aspectos químicos. Eu tenho diferença de como eu consigo fazer com que esse solo seja mais eficiente para promover enraizamento das plantas, para promover produtividade, para promover a microbiologia que eu tenho aqui no solo. Então eu tenho mais atividade microbiológica nesse solo do que nesse. Consequentemente, eu tenho mais fertilidade. Então, como é que a gente promove isso? Com manejo. Então, o manejo favorece isso. E tecnologias. Então, toda a tecnologia que, por exemplo, se mostra num evento como esse, genética, defensivos, é óbvio que ajudam. Só que as tecnologias, elas se manifestam melhor num solo sadio. Então, um solo sadio é um solo com uma estrutura fértil, uma estrutura que promove a fertilidade. E isso é feito do manejo. Qual que é a característica desse solo sadio? O que ele tem que ter? Quais são os componentes que... Tá, bom, obviamente o solo é um meio ambiente muito complexo, né? Ele tem uma interação muito forte com toda a atividade microbiológica, macrobiológica. Quando a gente vê insetos, vermes, as minhocas, por exemplo, a gente tem essa conotação, mas tem toda uma microbiologia que a gente não consegue ver aqui, é uma gama muito grande de microbiologias. Como é que a gente promove isso aqui no manejo? O que inicia toda a fabricação da fertilidade do solo e, consequentemente, da atividade biológica do solo é a comida. E o que é a comida? A comida são as raízes. A planta é a base fundamental da alimentação de todos os seres vivos do planeta. Concordam? Não existe outra fonte de biomassa que não sejam as plantas. O resto, tudo que a gente fala de comida e alimentação humana, etc., ela deriva absolutamente das plantas. Então a planta é um conversor de energia solar, da luz solar, em biomassa. Biomassa aérea, que é o que nos interessa na agricultura, a produção agrícola, mas a biomassa radicular, que é o que está alimentando a microbiologia, a biologia do solo de uma forma geral, que é a fertilidade. O senhor está me dizendo que quanto mais plantas diferentes, melhor o sistema que eu vou ter ali. Perfeito. Quanto maior a quantidade de plantas no sistema e quanto maior a diversidade de plantas e de raízes no sistema, mais fértil eu estou. Mais fertilidade eu estou construindo no solo. Como é que isso se reflete? Na estrutura. Porque isso constrói a estrutura do solo, e a estrutura do solo, pela fertilidade, propicia mais plantas. Então existe uma simbiose muito forte entre as plantas e o solo. Porque a planta favorece a construção da estrutura,
e a estrutura do solo fértil favorece o desenvolvimento de plantas. Então existe uma simbiose. Quando a gente fala na agricultura, o grande desafio da agricultura é não romper essa simbiose. E aí o que acontece normalmente numa agricultura mal feita, manejos mal feitos, é que ele rompe isso. O manejo rompe isso. Né? Uma compactação, uma desagregação de solo rompe com essa simbiose. Eu dificulto a atividade biológica, consequentemente reduzo a fertilidade, reduzo o desenvolvimento de planta, aumento muito o custo de produção e reduzo a produtividade. Então, um grande desafio, projeto como esse da Bela Agrícola, que é o que eu tenho convicção de que é um projeto de grande envergadura, que é a construção do perfil do solo, é justamente isso, é propiciar que os agricultores aumentem a sua rentabilidade, a sua margem, em função de uma redução de custo de produção, utilizando bem as tecnologias que são colocadas à disposição, aumentando e mantendo e preservando a produtividade. Com isso, eles aumentam a margem bruta, né, ou a rentabilidade. E isso é importante para quem? Para todo mundo. Uma agricultura bem feita interessa a absolutamente todo mundo. Então, entre os aspectos que são colocados nesse programa, justamente tem um monitoramento. Então, como é que um agricultor ele pode saber se isso aqui está funcionando ou não? É monitorando, é avaliando. Então, aqui nós temos duas metodologias que são colocadas à disposição para a gente entender a estrutura. Essa é uma, né, que a gente chama aqui do DRESS, né, é uma metodologia para olhar a estrutura e olhar a bandeja, e a gente manipula os torrões para ver como é que eles estão, se tem mesmo porosidade, se não tem, etc. Então ela é um pouquinho mais demorada, mas ela dá um pouco mais de detalhe. E nós temos uma metodologia que está colocada aqui também, que dá uma maior amplitude, a gente tem uma maior rapidez de monitoramento da área, que é a penetrometria. Então a penetrometria também é um aspecto interessante, colocando aqui, ó. Isso aqui é a penetrometria. Então a gente analisa a resistência à penetração. Então isso aqui é uma energia que é aplicada aqui, através a própria pessoa, o próprio usuário aplica uma energia, e se vocês olharem aqui, já tem um mapa de compactação. Então onde que tem mais ou menos resistência no solo. Isso aqui é bem legal para a gente fazer uma amplitude de interpretação da área. Então a gente monitora isso. Fala, pô, tem algum lugar que eu fiquei meio desconfiado de umas áreas que eu acho que tem alguma coisa acontecendo que não me interessa. Aí a gente abre, tira uma amostra, vê, estuda e a gente consegue entender um pouco melhor. Então são metodologias legais para bioativar o solo através de práticas culturais. Manejo de solo e manejo das culturas, que está à disposição dos clientes, está à disposição dos agricultores e é o que me motiva muito a participar desse projeto junto com a Bela Agrícola. Resumindo, professor, não é nada difícil de se fazer, mas dá trabalho, precisa de dedicação. Precisa de informação. E um dos objetivos da plataforma da Bela Agrícola, a construção do perfil do solo, é justamente dar essas informações. Um dos objetivos do meu envolvimento também é esse, é dar informações. Então as pessoas tendo informação, tendo boas informações, elas conseguem de fato atingir o objetivo. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho então dessa plataforma agora. Na sequência você confere mais informações.